E aí, tudo bem contigo? Valeu aqui mais uma vez, professor Fabiano Pereira, para dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Você está percebendo aí, né? Nós estamos falando sobre princípios da administração pública, já deu uma agilizada boa no conteúdo, mas ainda faltam algumas aulas para a gente fechar e já começar a estudar um tópico novo. Então vamos lá. Só que se você ainda não é inscrito ou não é inscrito no meu canal, clica aqui, tá? Vou ficar muito feliz de você clicar aqui, se inscrever no nosso canal. E logo na sequência, tem um sinozinho aqui em cima, né? Tem um sininho aqui em cima, e aí você vai clicar nesse sininho para você ser notificado automaticamente pelo YouTube, sempre que eu postar um novo vídeo. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você baixar o meu novo e-book. E esse novo e-book com certeza vai ajudá-la demais na preparação para os próximos concursos. Estão chegando, porque um gente tem novidade boa aí. Vamos lá então? A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre os princípios implícitos. Por quê? Porque até então nós falamos sobre o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já falamos até agora sobre o famoso LIMP. Então agora vamos começar a estudar os chamados princípios implícitos, aqueles que não estão escritos com todas as letras lá no texto da Constituição Federal. E o primeiro deles é o chamado princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado. Olha, esse princípio é o princípio que coloca a administração pública em um patamar de superioridade em relação aos particulares. Por exemplo, quando você está se relacionando com outro particular, vamos supor que você quer comprar um veículo, aí você está negociando com um outro particular, uma outra pessoa assim como você. Nesse caso, a relação entre vocês é uma relação horizontal. Eu não posso dizer que um é mais importante do que o outro. É óbvio que não. Então é uma relação horizontal. Entretanto, quando a administração pública é parte em uma dessas relações jurídicas, a relação passa a ser vertical. Aqui em cima eu vou ter a administração pública e aqui embaixo o particular. Por isso é que eu digo que a relação passa a ser vertical. E se eu tenho uma relação vertical, eu também vou entender que a administração pública passa a ter uma série de prerrogativas, uma série de vantagens, entre aspas bem grande, de benefícios que os particulares não têm naquela relação jurídica. Então falou-se em princípio da supremacia do interesse público, o próprio nome já diz. O interesse público é supremo, está num patamar superior quando comparado com o particular. Isso é muito claro para responder as questões de prova. Agora veja só, lembre-se que esse princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado, ele é um dos fundamentos do regime jurídico administrativo. Tá bem? Olha só, eu até escrevi aqui o seguinte, ó. Ele é um dos responsáveis pela estruturação do regime jurídico administrativo, estabelecendo a posição de supremacia da administração pública nas relações jurídicas travada entre os particulares, ou seja, uma relação vertical, tá bem? Travada com os particulares, né? Então nós teríamos aí uma relação vertical. Então na hora que você for responder as questões de prova, lembre-se sempre de que esse princípio da supremacia concede à administração pública uma série de vantagens, prerrogativas, de benefícios quando ela estiver se relacionando com o particular. Estou colocando as palavras benefícios e vantagens só para você entender, mas o correto é utilizar a expressão prerrogativas. Vou te dar um exemplo. Se você contrata um pintor para pintar a sua casa, você tem que negociar com ele as cláusulas do contrato. Ele vai pintar 100 metros do seu muro e você vai pagar para ele R$1.000. É a negociação que foi feita. Ele vai demorar 15 dias para concluir aquela pintura. Você não pode chegar simplesmente 5 dias depois e dizer, olha, infelizmente eu mudei de ideia, não quero mais pintar o meu muro. Então você não pode unilateralmente falar com ele que está rescindindo o contrato e ficar por isso mesmo. Por quê? Porque vocês não negociaram no início?
quando for formalizar o contrato? Então, da mesma forma, é necessário um acordo para rescindir aquele contrato. A administração pública não precisa disso, não. Ela já pode, por lei, rescindir unilateralmente aquele contrato administrativo, ainda que o particular não concorde. É o que nós chamamos de rescisão unilateral do contrato administrativo. Essa previsão está lá no artigo 78 da Lei de Licitações. Já consta na Lei de Licitações. Então isso é uma vantagem para ela? Isso é uma prerrogativa? É óbvio que é. Coisa que particular não tem. Ela possui. E isso é uma consequência do princípio da supremacia. Agora, cuidado. Quando você for responder as questões de prova, lembre-se de que esse princípio da supremacia não é absoluto. E por que ele não é absoluto? É porque em algumas circunstâncias a própria Constituição diz que o direito do particular ele tem que ser respeitado. Ele não pode ser violado sequer com fundamento do interesse público ou na preservação do interesse público. Por exemplo, olha o que diz o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E ponto final. Nem mesmo alguma lei sob a prerrogativa de satisfazer o interesse público pode violar um direito adquirido. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um exemplo, né? Lógico. Eu tenho 40 anos de contribuição para o INSS. Não, INSS não, esquece. Eu tenho 40 anos de contribuição para o serviço público e 66 anos de idade. Entretanto, eu ainda não me aposentei, mas eu já cumpri todas as regras que devem ser observadas por quem deseja se aposentar. Isso quer dizer que eu já tenho direito adquirido. Então, se amanhã ou depois mudarem as regras da Previdência, essas novas regras que virão, ainda que por lei, não irão atingir o meu direito. Por quê? Ele já foi adquirido. Tá entendendo? Então não adianta vir com essa balelinha. Não, mas o interesse público está sendo colocado em pauta, né? Estamos acabando com a sua aposentadoria por causa disso. Não vem com essa balela. Eu tenho o direito adquirido. Então, a supremacia do interesse público perante o interesse privado não pode ser analisada de uma forma absoluta. Há exceções. Há interesses, há direitos que têm que ser resguardados. Então, fechou. Para responder as questões de prova, falou-se em supremacia do interesse público perante o interesse privado, falou-se em prerrogativas, falou-se em vantagens que são asseguradas à administração pública, quando ela estiver se relacionando com particulares. E você sabe que o princípio da supremacia do interesse público é um dos fundamentos do chamado regime jurídico administrativo. E o que é esse regime jurídico administrativo? É aquele regime que vai respaldar a atuação da administração pública. É aquele regime que vai criar uma série de vantagens, uma série de prerrogativas, mas também uma série de limitações, uma série de sujeições às entidades administrativas. Então, se eu junto garantias, ou melhor, se eu junto prerrogativas, vantagens, com limitações e sujeições e coloco tudo isso num bolo só, eu crio o chamado regime jurídico administrativo. E é nesse regime jurídico administrativo, também chamado de regime de direito público, que as autarquias, fundações públicas de direito público, União, estados, municípios, Distrito Federal irão atuar com todas as benécias e restrições. Tá bem? Professor, peraí. Sobre as garantias eu entendi. Agora esse finalzinho falando aí sobre restrições, sujeições, eu não entendi não. Eu sei. É porque agora nós vamos para o próximo princípio e aí você vai entender. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Então esse princípio, juntamente com o princípio da supremacia, compõe o chamado regime jurídico administrativo. Detalhe, esse princípio impõe que os bens e interesses públicos
não pertencem à administração, cabendo aos agentes administrativos apenas geri-los e conservá-los em prol da coletividade. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Olha, eu que sou agente público, eu tenho que ter em mente que quando eu gerencio a coisa pública, eu estou gerenciando, como eu acabei de dizer, a coisa pública. Eu estou gerenciando bens, patrimônios que não me pertencem. Sendo assim, eu não posso abrir mão desses interesses. Eu não posso abrir mão desses bens e direitos e patrimônios como se fossem meus. De jeito nenhum. Eu tenho sempre que implementar as melhores técnicas, as melhores estratégias e tomar as melhores decisões a fim de que esses bens públicos sejam preservados, a fim de que o interesse público esteja sempre em primeiro lugar. É por isso que se eu sou eleito prefeito, por exemplo, e percebo que no município nós precisamos contratar novos agentes públicos, eu sou obrigado a realizar concurso público. Então, concurso público é uma das formas de expressão do princípio da indisponibilidade. Por quê? Porque veja só o raciocínio. O interesse público diz que para contratar os melhores agentes, nós temos que fazer concurso público. Se eu contrato sem o concurso, eu estou dispondo do interesse público. Só que o interesse público é indisponível. Então eu estou violando justamente esse princípio da indisponibilidade. Ficou claro? Outra regra que vai entrar como consequência desse princípio é a obrigatoriedade de realização de licitação. Então hoje nós sabemos que as licitações são obrigatórias. Agora, são obrigatórias por quê? São obrigatórias porque são consequência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Por isso elas são obrigatórias. Tá bem? Então cuidado, viu? Então, obrigatoriedade de concurso público, de realização de licitação, tudo isso é consequência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então veja, se o agente público tem que fazer concurso para contratar, tem que fazer licitação para comprar bens, eu estou colocando uma limitação para os agentes públicos. Estou criando uma restrição. Eles estão sujeitos àquilo. Então, por isso é que eu digo que o princípio da indisponibilidade cria sujeições, restrições, limitações à administração. E quando eu somo garantias, vantagens, prerrogativas, que são asseguradas pela supremacia, juntamente com limitações, sujeições e restrições, que são assegurados e impostos pela indisponibilidade, quando eu somo os dois, eu tenho o regime jurídico administrativo. Fechou. Mas não acabou. Por quê? Olha esse enunciado que o CESP cobrou na última prova do concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Ó, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, não é permitido à administração alienar, ou seja, vender qualquer bem público enquanto este bem estiver sendo utilizado para uma destinação pública específica. E aí? Certinho. Olha, eu sou só um gerente, um gestor dos bens públicos. Então eu não posso sair por aí vendendo bens da administração, de jeito nenhum. Para eu vender bens públicos, esses bens não podem estar afetados a uma coisa pública. Não podem estar sendo utilizados com benefício em prol da coletividade. Por exemplo, eu posso vender um prédio onde está instalado atualmente o INSS? É óbvio que não, porque aquele bem público é considerado um bem público de uso especial. Você vai estudar isso em breve. Eu não posso vendê-lo, não posso aliená-lo. Para eu alienar um bem público, é necessário que antes ele se transforme em um bem público dominical. Bem público dominical, ou simplesmente dominial, é aquele que não está vinculado a uma finalidade pública específica. Esse pode ser alienado. Mas mesmo assim, tem que ser observados os trâmites previstos em lei. Ficou claro?
Pois é, então encerramos o nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado da aula. E se gostou, dá o seu likezinho aí agora. Poste os seus comentários aqui no vídeo, porque em breve eu estou passando por aqui para a gente conversar um pouquinho mais e esclarecer todas as dúvidas que surgirem. Tá bem? Um abraço para você. Até mais.